Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados e queridos irmãos. Hoje é dia 2 do mês de julho de 2017. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Ana Paula. Não desviei não, viu, meus irmãos, para quem me conhece. Foi uma semana puxada, uma semana conclusiva de tantas coisas. Eu saí do trabalho em que eu estava. Realmente estava além da minha condição de estar ali. Meus filhos estavam muito sem assistência, né? Aqui com onde eles estavam e precisavam de mim. O que eu posso dizer para os irmãos é que eu estou em casa agora, mês de agosto, mês de julho, e no mínimo, até o dia 15, 20 de setembro, eu estou em casa. Amém, amados? Na realidade, eu vou fazer de tudo para ficar o setembro inteiro, né? É justo que seja assim, mas até então, o amanhã a Deus pertence, a gente não sabe, mas com certeza que eu não tenho que voltar ali ao trabalho que eu estava, que, como eu disse para os irmãos, não é um trabalho que estava indo bem, estava mais me atrapalhando com o Senhor do que me ajudando, e muito complicado para mim. Eu estava sofrendo muito ali naquele lugar, a nível psicológico, e hoje agora eu estou em casa, sempre na correria, né, que nunca que a gente para. E eu espero, meus amados, poder retomar um ritmo mais assíduo, mais potencializado de gravação de vídeos. Não vou fazer todos os dias, não tem como, tem outras coisas também para ir resolvendo. Mas durante a semana, pelo menos, a gente não vai ter esse vazio aí de 6, 7 dias sem ter vídeo no canal, tá bom? Então, justo para dar uma satisfação, peço aos irmãos que continuem orando pela minha vida, que eles continuem, que vocês continuem orando para que Deus possa me iluminar, me abençoar, me dar direção, porque eu estou precisando, amados. Eu preciso de muita direção de Deus, a nível pessoal, amém? Mas amém. Há demais, né? Não vou alongar muito aqui com as satisfações, não. Eu quero entrar num tema hoje aqui, um tema muito importante, um tema muito profundo, acredito eu, tem sido comigo na minha vida, eu acredito que vai ser muito profundo também para os irmãos, amém? Então nós vamos preparar, hoje nós vamos estudar aqui em Colossenses, capítulo 2, a mensagem, e eu vou explicar para os irmãos por que a gente vai estudar esta mensagem em particular. Olha só, meus irmãos, isso eu já entendi há muito tempo na minha vida, mas talvez você está chegando agora, talvez você está caminhando os primeiros passos com o Senhor agora, talvez você não é isso, tá até caminhando um bom tempo com o Senhor, mas você está tão concentrado em certo tipo de mensagem, numa linha de mensagem, que você não abre o leque, não abre espaço para se edificar em outras coisas, né? Então, o que acontece? Com isso, você tá bem longe dessa realidade aqui, você tá bem distante. Amém, meus irmãos? Nós vamos nos aprofundar numa comunhão com Cristo. A gente precisa aprofundar a nossa vida como igreja, mas a gente, para aprofundar a nossa comunhão com o Senhor, a gente precisa conhecê-lo. Quanto mais você entende um assunto, quanto mais você se aprofunda em habilidade com um determinado assunto, mais você tem confiança. Eu me lembro quando eu tirei carteira de motorista, deve ter uns 10 anos, 9 anos mais ou menos, eu não sei, não posso fazer as contas com precisão, mas 9 anos eu sei que eu já tenho a minha carteira de motorista. E eu lembro que quando tinha um instrutor, né, que me ensinava as aulas práticas, a gente passava numa das ruas aqui da minha cidade, e as ruas aqui a rua principal ela é estreita, ela é bem estreitinha, o tempo de passar um carro, né? E é uma rua muito principal, é uma estrada principal, ela colega, né, a Itália do Sul à Itália do Norte, posso falar assim, se chama Estrada 106. Então, ela vai cortando as cidadezinhas. Então, quando ela entra na cidadezinha, ela fica bem estreitinha. E passa caminhão, que tá fazendo viagem longa e tudo. E ali passava aqueles caminhão gigantes, aquelas carretas do meu lado, né? Mas quando a gente está com o instrutor, a gente não tem medo, porque a gente vê que, de certo modo, ele tem um controle e tal, e é bem. Mano a mano que o tempo passou, eu tirei a carteira. E ali, então, eu me vi no carro sozinha para dirigir. Meu marido falou comigo um dia antes, amanhã você leva os meninos para a escola. Pega o carro e vai. Foi a primeira vez. Foi um empurrão que ele me deu e confiança, né? Porque ele foi meio doido por ter tacado o carro na minha mão a primeira vez, assim, sozinha. Mas graças a Deus ele é um homem que é muito corajoso, né?
Aí colocou o carro na minha mão, amanhã você vai levar os meninos para a escola. Eu desci toda alegre, né? Toda feliz, finalmente. Hoje é a primeira vez na minha vida que eu vou dirigir um carro meu e sozinha. E pus os meninos no carro e tirei o carro da garagem. Até aí tudo bem, que eu já punho o carro e tirava da garagem porque eu lavava o carro, era tranquilo. Tiro o carro da garagem, desço o morro da casa, que também é tranquilo, porque não passa máquina, desculpa, aqui na Itália a gente carro fala máquina. Então não passava carro, a gente descia, aí desci devagarzinho, fiz as curvinhas daqui, dali, cheguei no cruzamento para entrar na estrada principal. Ali meu coração bateu forte, eu falei, meu Deus, e agora? Agora ou vai ou racha? Foi a única coisa que eu pensei. Foi onde eu me lembrei de uma oração que eu fiz a Deus antes de entrar para a escola para tirar a carteira de motorista. Eu fiz ao Senhor a seguinte oração. Eu falei, meu Deus, eu preciso de um carro aqui nesse lugar, porque aqui onde eu moro não passa ônibus com frequência. O meio de transporte aqui é o carro, é ele que te resolve a vida, resumindo a história. E eu moro numa colina, que pior ainda, não é que está tão acessível, né? As vendas da cidade, a padaria, açougue, está tudo pertinho. Eu tenho que descer um morro e caminhar um pouquinho. Então, se é com sacola, é mais complicado e por aí vai. Então, assim, eu falei, meu Deus, o Senhor sabe que eu preciso muito desse carro, para não depender de ninguém, para não passar sacrifício. No meu caso, é um lugar bem complicado mesmo onde eu moro, tem muita cobra, quando tem calor aqui, cheio de cobra no meio da rua. E eu tenho medo, eu sou sincera, é rua deserta, eu tenho medo, e com criança, é toda uma situação toda particular. E se a gente pode, né, ter o acesso ao veículo, por que então não usá-lo? E eu falei com Deus, eu falei, o Senhor sabe da minha necessidade, mas eu te falo, meu Deus, se for para eu fazer alguma burrada, alguma coisa errada, se for para acontecer alguma desgraça, alguma tragédia na minha vida através desse veículo, não deixa eu nem entrar na escola para aprender a dirigir, sabe? Não deixa eu passar, não deixa eu dar certo, eu não posso gastar um dinheiro inútil. Então, se o Senhor tem para me abençoar com esse carro, que dê tudo certo, que flua tudo. Se é para ser uma benção até o final da minha vida, então que o Senhor me permita tirar essa carteira de motorista, senão não deixa eu tirar. E assim, meus irmãos, eu fui na raça e na coragem, pedi a Deus, entrei para a escola, fui muito bem o tempo todo, passei súbito e tal, pego o carro e naquele dia então eu lembrei desta oração e a minha confiança foi o seguinte, eu falei, bom, eu orei a Deus, Deus deixou eu tirar a carteira de motorista, então isso significa que vai dar tudo certo, eu posso ir tranquila, que nunca vai ter problema. E meus irmãos, me lancei, coloquei o carro na estrada principal, levei os filhos para a escola, comecei a voltar para casa, aí acontece o que eu esperava, passa uma carreta, eu lembro até o local exato, nós estamos falando de 9 anos atrás, mas eu lembro até o ponto em que passa uma carreta. Eu estava indo na direção, subindo a estrada, né, na direção norte da estrada, digamos assim. A carreta estava na direção sul e era uma atrás da outra, umas 2, 3 carretas. Meus irmãos, eu devia de estar uns 30 km por hora, 40, não sei, dirigindo, feliz da vida e tal. Vejo a carreta vindo na minha direção e ela veio no ritmo dela, veio na velocidade dela, passou direto. E eu falo para os irmãos, naquele momento eu tirei a mão do volante, eu botei a mão na cabeça, ai. Na mesma hora, não posso deixar o volante do carro, peguei o volante de novo e eu até arredei pro lado assim com a carreta gigante passando coladinha na minha janela. Foi uma experiência que eu compartilho com os irmãos, foi uma experiência séria, forte. Mas a carreta passou, não me arranhou, não aconteceu nada, deu tudo certo. Eu falei, continua que a estrada é essa. E fui. E foi um dia, foi 2, foi 3, foi um mês, foi 1 ano e 9 anos. E eu tô aqui até hoje. Agradeço ao Senhor. Até hoje tudo deu certo para mim como uma motorista, tá? E o que eu quero dizer com essa história, para não perder o fio da meada? Com o passar dos dias, quanto mais eu dirigia, quanto mais eu me colocava a risco nessa história de dirigir, levar filho para a escola e supermercado, tudo que eu faço, mais eu tomei confiança na direção. Mas para mim se tornou simples, se tornou fácil, se tornou tranquilo ligar o carro, dirigir o carro. Parece que ficou uma coisa tão dominada pela minha confiança,
que é natural. Hoje é natural. Confesso para os irmãos, como eu moro numa cidadezinha pequena e as cidades que estão perto de mim são sempre cidadezinhas pequenas e a gente está acostumado já, eu vou até ali, caminho a estrada principal. Mas em cidade grande mesmo, que tem muito tráfego e a sinalização aqui é muito ruim. Eu moro no sul da Itália e a região onde eu moro, a sinalização aqui é terrível. Eu confesso para os irmãos que eu prefiro deixar o meu motorista particular dirigir para mim, que é o meu esposo. Quando a gente vai em lugar muito atordoado, eu fico um pouco insegura. E como eu não preciso de estar ali todo dia e de girar ali tudo, eu prefiro então largar para lá. Eu sou assim, quando eu não preciso de uma coisa de modo muito intensivo, eu não perco tempo investindo no estresse para ter aquilo, não. Eu deixo para lá, que o meu marido me leve ali naquela região e assim tem sido. Então, até onde eu preciso ir, eu dominei. Da onde eu não preciso, não me ponham com o carro na mão ali, que eu me sinto muito desconfortável, amém? Então, meus amados, por que eu estou trazendo essa história? Porque com as coisas do Senhor e com o próprio Senhor é mais ou menos a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais você conhece a Deus, você se aprofunda nas coisas do Senhor, quanto mais você aprende, você entende, você descobre as coisas escritas na palavra de Deus, que é a Bíblia, mas você conhece a Deus, você vê a Deus com os olhos que Ele gostaria que você ouvisse, mas você se torna estável, equilibrado, mas você tem perseverança e você sabe o que você precisa fazer e a vida se torna mais simples, apesar dos problemas, das retaliações, dos pesos e opressões, porque todos nós temos opressão neste mundo, né? Aflições, o nosso amado Jesus Cristo disse, neste mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, em meio a tudo isso, a carreta da vida que passa do nosso lado, às vezes ela até nos assusta, mas hoje a gente tem tanta segurança no volante do carro da nossa vida que a gente continua simplesmente seguindo a estrada. Então é por isso que eu trago hoje essa palavra. São 12 minutos aqui, rodeando com os irmãos, preparando o coração dos irmãos para vocês entenderem essa palavra que a gente vai estudar hoje. E ela vai terminar de modo muito sério, muito pesado, talvez para muitos, mas é importante que a gente tenha muita consciência. A consciência aguçada, a consciência ligada é o nosso ponto de alarme, é o nosso ponto de segurança. Quando a consciência do homem ela está desperta, ela está acesa, ela está ligada, o homem está literalmente em vigilância. E a palavra vigilância, quando eu falo ela me lembra os conselhos do nosso Senhor Jesus para a noiva, que diz que nós temos que estar vigilante. O apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses diz que nós não somos filhos da noite, nós somos filhos do dia, nós não estamos dormindo como os outros para que aquele dia nos pegue de surpresa e etc, 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 etc. Eu vou dar uma pitadinha aqui, os irmãos me perdoem, mas eu não posso resistir de falar. Presta atenção. Se eu, Ana Paula, virasse hoje para os irmãos e começasse a pregar uma mensagem dizendo que nós vamos entrar nos piores anos que esse planeta nunca viveu, mas viverá. Então nós vamos ver tsunami, nós vamos ver meteoro, nós vamos ver demônios soltos no mundo inteiro, nós vamos ver o anticristo perseguindo a igreja. Eu começasse a trabalhar essa mensagem com os irmãos, e aí para tentar palear um pouco a situação, eu começaria a pregar alguma mensagem de consolo, porque o nosso Jesus é um consolador também, foi consolado pelo Espírito Santo, então a gente precisa ter fé que a cada dia o Senhor vai nos guardar, que não tem um justo que perece, e começasse a jogar com esses dois lados da moeda, que é uma coisa que eu tenho observado. Não vou entrar muito no detalhe, mas eu tenho observado isso claramente por aí no YouTube. Pessoas que pregam um caos que está vindo e ao mesmo tempo, para tentar palear um pouquinho com os irmãos, prega o consolo, prega a perseverança dentro da tribulação, né, dos santos. E se eu começasse a fazer isso, ok? Então a pessoa que ouve esse tipo de mensagem, até então ela acredita que ela está preparada então para entrar num caos desse nível aqui. Ok? É a mesma coisa, meus irmãos, de eu falar o seguinte: olha, o Brasil vai entrar em guerra. Foi decretado um comando, né, uma publicação, não sei aonde,
pá, o Brasil vai entrar em guerra. Olha só um exemplo, você tá vendo aí a Coreia do Norte com os Estados Unidos, que até agora tá em silêncio, a coisa deu uma acalmada, mas até então a gente tava ouvindo esses burburinhos, né, rumores de guerra da Coreia do Norte com os Estados Unidos. Imagina um cidadão que mora na Coreia do Sul. Vamos deixar os cidadãos da Coreia do Norte, porque ele é um país fechado, o pobre da Coreia do Norte, ele não tem acesso a nenhuma informação, então eles nem sabem, talvez, que ia ter guerra, ok? Muito pouco eles sabiam a respeito, mas ali é só quem está dentro da sociedade que o presidente da Coreia do Norte, o ditador, né, da Coreia do Norte, permite estar. Mas os da Coreia do Sul estavam ligados em tudo que está acontecendo, se é na Coreia do Norte que do Sul. Lembrando que a Coreia do Sul e a Coreia do Norte é pequenininha. Eu acho, aqui eu não vou olhar em mapa para constatar nada, mas eu acho que o estado de Minas Gerais, da onde eu sou, é mais ou menos o tamanho, é até maior do que a Coreia do Norte com a Coreia do Sul juntas. Então é uma coisa pequena, é uma listra de terra dividida em duas partes, pro lado sul, pro lado norte, basta. Então imagina que nesse cenário, Donald Trump, então, dá um decreto, vai ter guerra. Dessa vez, nós vamos ter guerra com a Coreia do Norte. Segundo você acha que se você fosse uma pessoa que mora ali na Coreia do Sul, lembrando que os Estados Unidos, para ter uma guerra com a Coreia do Norte, ele iria trabalhar dentro da Coreia do Sul, ali nas bases, né, localizadas na Coreia do Sul, para atacar a Coreia do Norte. Então, o cidadão sul-coreano, o que ele vai pensar? Poxa, eu estou em guerra. É os Estados Unidos com a Coreia do Norte, mas eu estou num território de guerra. Então, vai vir a guerra. Aí então alguém começa a falar, mas nós vamos nos preparar, vamos nos conformar, não vai dar nada não, os Estados Unidos é muito forte, não vai deixar que abata nós, etc, etc. Então você fica naquele estado de consolo, quer dizer, você ouviu a mensagem de um caos que vai acontecer, provavelmente, não tem jeito, vai acontecer, está decretado, mas ao mesmo tempo, né, é como se as autoridades da Coreia do Sul começassem a dizer, mas nós não precisamos entrar em alarme, que a Coreia do Sul está bem equipada, os Estados Unidos não vai deixar que o Kim Jong-un lá, né, aquele japonês chinês lá, como é que é, o coreano lá, ataque a Coreia do Sul, não vai acontecer nada. Então você veria um estado de pânico, mas de certo conforto. Então não entrava no pânico total, mas entrava naquele estado de ansiedade e um certo pânico. Provavelmente muitos começariam a entrar em choro, muitas pessoas iam começar a ter medo, talvez muitos iam perder a esperança, mas nesse meio tempo tem sempre aquela mensagem de consolo, mas não preocupa não, os Estados Unidos é forte, não vai deixar acontecer nada e vai dar tudo bem. Então as pessoas então do pânico entrariam num estado de conformidade, consoladas, né? Vai dar tudo certo. A Coreia do Sul é forte, porque ela está protegida por um estado gigante que é os Estados Unidos. Então vamos tocar a vida numa boa, vamos viver normalmente, vamos continuar a viver. Não vamos pensar nisso não. E o tempo então passa. Eu estou contando uma história. O tempo então passa e finalmente explode a guerra. E ali o cidadão sul-coreano olhando para o céu, num belo dia de sol, céu azul, ele vê um aviãozinho passando, vum, aquele caça aéreo americano, vum. Ali o coração dá uma batida, mas, não, foi dito na televisão que a gente não precisa preocupar, que nós somos fortes, porque tem os Estados Unidos, que é a nossa proteção. Ok. E ali a hora passa, o tempo passa, está todo mundo numa certa ansiedade, mas ao mesmo tempo numa certa conformidade, porque nos foi dito que a gente não precisa temer, porque os Estados Unidos é maior e ele é forte o suficiente para nos ajudar, e etc, etc, etc. E aí, meus amados, acontece o que muitos imaginavam acontecer, mas não ver com os próprios olhos. Cai uma bomba da Coreia do Norte no território da Coreia do Sul. E arrebenta com uma cidade, ou um bairro, ou uma zona da Coreia do Sul. Pessoas morrem, casas são destruídas, ruína total. E aquelas pessoas que estavam ali naquele território com essa sensação de consolo e conformidade, pela primeira vez na vida delas, vão ver diante dos olhos dela corpos espalhados por todos os lados, casas destruídas, talvez a sua própria casa completamente arruinada. E continuam vendo o burburinho dos aviões passando por cima, míssil voando, explosões que aparecem no jornal. Hoje, zona tal da Coreia do Sul foi atingida. Hoje já foi esse local, hoje esse local. A pergunta que eu faço para você, será
que essa pessoa que até então estava num estado de conformidade, eu diria até anestesiada ou dopada, né, pelas palavras de consolo. Vocês acham que essa pessoa, na hora que ela vê o pau quebrando diante dos olhos dela, como que ela iria se comportar? Ela não iria entrar em pânico, meus irmãos? Eu vou dizer o seguinte, tem coisas que eu nunca vi na minha vida e eu desejo nunca ver e peço a Deus que não me permita ver. Mas eu sou sincera, que se eu ver certas coisas que eu nunca imaginei ver, eu vou ser a primeira a entrar em pânico. Eu vou ser a primeira a crolar. Se não for pela misericórdia de Deus, eu perderia minha própria alma. Se esse mundo vai entrar no caos que ele está para entrar, que diz a palavra de Deus lá em Apocalipse, desses 7 anos. Se eu fosse entrar nisso, eu posso garantir para os irmãos que eu não teria estado emocional nenhum para suportar essa bomba. Sou muito sincera, não vou ser hipócrita não. Então, meus amados, eu não teria estrutura, meus irmãos. E eu imagino que muitos aqui que estão ouvindo comigo também não a teriam. Então é fácil falar muita coisa, mas na hora do pau quebrar, na hora do vamos ver, será que todos que estão ouvindo certas coisas por aí vão ter força para suportar? A mensagem de consolo é bonita, mas até que ponto ela funciona? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente passa a conhecer a Deus, quando a gente passa a conhecer a palavra de Deus, a gente vai se tornando forte e a gente começa a se apegar a Deus com toda a nossa força. Meus amados, eu para dirigir um carro hoje, eu me apego a Deus com toda a minha força. Não é a força do meu braço, não é a minha atenção, não é o meu raciocínio, não é a minha habilidade em dirigir aquele carro que me mantém em segurança, mas é a mão que guarda do Senhor sobre a minha vida. Porque não precisa de nada para acontecer uma tragédia, meus irmãos. Deixa eu contar uma outra história. Semana passada eu fui no casamento no sábado. Foi um casamento muito bonito. Antes de ir nesse casamento, nos dias anteriores, uma semana antes, eu fui na casa dos noivos. A gente visitou a casa, uma casa linda, 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 linda. Eles fizeram uma cozinha muito linda, toda moderna, muito chique, por sinal, muito cara e tal. Agora ontem minha sogra estava contando a história, dizendo, por pouco a casa dos esposinhos, né? Dos esposos, dos esposinhos, não pegou fogo. Como assim? O que aconteceu? Tem o tubo do gás, porque aqui o gás ou é canalizado e vem da rua, do tubo, ou então tem uns botijões de 500 litros que é colocado do lado de fora da casa e dali o gás entra dentro de casa. Então tem o tubozinho do gás que vai por debaixo da cozinha, por trás da cozinha, e ele é ligado no fogão e funciona. Os fornos normalmente são todos elétricos. Tem gente que tem forno a gás, mas a maioria tudo elétrico. Aí diz que depois da festa do casamento, um grupinho de pessoas, vamos tomar café na casa dos esposinhos. Então foi um grupinho de umas 20 pessoas para a casa nova dos recém-casados. E aí ligaram o gás e estão tentando acender o fogo não acende, fogo não acende, fogo não acende. Aí o tio, né, que seria o pai do noivo, vira e fala, mas o filho, aliás, falou, pai, vamos desligar a manivela que fecha o gás para segurança, para entender o que está acontecendo. E tá, resumindo a história, eles fecham o gás. Eu não sei o que eles inventaram ali, porque ali minha sogra não soube me contar, mas diz ela que deu só um estouro debaixo da cozinha, que a cozinha, o balcão, né, a parte da bancada da cozinha, onde tem a pia, o fogão, que são aquelas cozinhas embutidas, que vem tudo uma coisa só. Aqui a gente usa muito esse tipo de cozinha, né, cozinha montada. Aqui é troço, aquele balcão, aquela plataforma que a gente apoia a panela, apoia tudo com toda a pia, deu uma subida e desceu, bum, bum, desceu de uma vez só. Diz que todo mundo entrou em pânico, falou, meu Deus, por pouco aqui explodia era tudo, porque o gás, o que aconteceu? O tio, em vez dele encanalizar o gás, ele deixou o negócio descendo ali, o gás foi saindo, e por pouco explodia a casa novinha. Então, meus amados, é o que eu estou dizendo, não precisa de muito para a vida de uma pessoa ir por água abaixo, um acidente, uma tragédia, uma coisa inesperada, não precisa de nada. Não precisa de nada. Um ataque fulminante do coração, a pessoa cai morta no chão. Às vezes muitos vão deitar para dormir e levantam mortos, né? Levantam mortos.
levantam ele morto para ir para o caixão e para o cemitério. Então, meus queridos, a gente precisa confiar em Deus. Eu acho que a diferença da noiva que acredita que o Senhor é o Deus que vai nos livrar do dia da ira, de outros, é que a igreja que confia no Senhor que vai nos livrar do dia da ira, ela conta com Deus. A gente tem consciência do que está vindo, meus irmãos. A gente realmente tem consciência do que está vindo. E a gente tem consciência que nosso Deus é um Deus que livra. Agora você que está aí me ouvindo me perguntando, e como então que vocês chegaram nesse ponto de confiança? Porque muitos têm chamado vocês até de covardes. Sim, eu mesma, Ana Paula, já ouvi aí certas pregações no YouTube que chamam o povo que acredita que Deus vai nos livrar do dia da ira. Quer dizer, nós não vamos nem conhecer o anticristo do tudo. E muitos acham que nós somos covardes, que a gente está com medo de pôr o pelo na guerra, né? Pôr o pelo no fogo. É verdade, nós estamos com medo mesmo. Mas qual é o louco que quer enfrentar o que está vindo por aí, meus irmãos? Vamos ser sinceros, realistas. É normal que a noiva de Cristo, que acredita que Cristo vai nos libertar antes desse que está vindo, ela tem medo de entrar. E se a gente entrar na grande tribulação, que é uma probabilidade que eu sinceramente não acredito nem 1% que é possível que aconteça, se a gente por acaso entrasse na grande tribulação, eu ia entrar de fralda. Para não fazer, tentando falar de modo bem educado, né? Ou não deixa pra lá. Então, sabe, eu sou sincera, a gente sabe que tá vindo por aí, é no mínimo 2 meteoros, uma chuva de meteorito, chuva de granizo, pedra 35 quilos, o abismo do inferno vai ser aberto, um outro abismo lá na região do Rio Eufrates vai ser aberto, 4 grandes anjos vão ser liberados, eles vão matar igual mata barata, pisando em cima de um homem ao outro. Gente, vai ser torturado, o sol vai esquentar 7 vezes mais, tsunami, falta de água, falta de comida. Esse mundo vai se tornar invivível. Sei que essa palavra não deve existir no vocabulário português, mas deu para entender. Viver nesse mundo vai ser quase insuportável. Os homens vão desejar a morte por 5 meses e a morte fugirá deles. Aqueles que têm a marca da besta, porque os outros é uma outra conversa. Então, assim, eu vou ser sincera, eu não estou preparada para esse tipo de estrutura, não. Eu prefiro que Deus me leve antes. Se tiver que entrar na grande tribulação, eu prefiro que Deus me leve antes, se possível, tá? Então, como que a gente atinge esse nível de confiança? Lendo a palavra de Deus. Aí, você pode me dizer, Ana, mas eu também leio a Bíblia. É engraçado que eu tenho batido de frente com tantas pessoas nos últimos dias. Quando eu falo bater de frente, não que eu estou confrontando essas pessoas. Pelo amor de Deus, não me convém confrontar ninguém. Só se a pessoa quiser ser confrontada e falar para mim, Ana, me mostra seus argumentos que eu quero mostrar os meus e vamos conversar sobre isso, porque eu preciso entender se isso que eu acredito é isso mesmo. Aí é outra conversa, né? Mas normalmente a realidade é que nem quem crê, quem não crê, ninguém quer ser confrontado. Eu não quero ser confrontada para quem acredita que vai entrar no pau que vai quebrar aí. Apesar de eu já ter ouvido muito a respeito, já ter acompanhado os estudos deles, e sinceramente isso me traz uma angústia muito grande no meu coração, e eu nunca vi palavra de Deus verdadeira trazer angústia no coração do homem, a não ser que seja pelo pecado. Se eu estou em pecado e eu ouço uma palavra de correção, aí eu entro em angústia porque o Espírito Santo está me convencendo do pecado. Mas se eu estou bem, se eu estou vendo a palavra de Deus, se eu estou fazendo tudo certinho e eu escuto uma mensagem que me traz angústia no coração e é uma mensagem que tem nada a ver com aquilo que eu estou vivendo na minha vida, aí, meus amados, eu prefiro sair fora, tá? Mas a realidade é que eu estou batendo de frente no sentido, eu estou me deparando com muita gente que tem acreditado um pouco de tudo e de tudo que está aí por aí e todos têm a mesma conversa. Eu leio a Bíblia. Então, ler a Bíblia, todo mundo lê a Bíblia. Mas como que todo mundo realmente tem lido essa Bíblia, eu não sei. Eu sei como eu tenho lido essa Bíblia. E o meu modo de ler a Bíblia tem me trago paz no coração e esperança de que o Senhor vai me livrar do dia da ira dele. E eu vou continuar a crer nisso até o final. E eu creio que ele vai me livrar no início, antes que venha o pior, antes que apareça tudo que está para aparecer. Eu acredito que antes que a gente entre nesse processo, o Senhor vai me levar embora daqui, não só a mim, mas a todos aqueles que assim também o creem.
porque são muitos os que creem nisso. Outro dia eu vi um pregador colocando aí no YouTube que 95% da igreja que está estudando as profecias, né? Vamos tirar a igreja apostatada, esse povo que está querendo dinheiro. Mas essa turminha que acredita no fim e está esperando a volta de Jesus. Aí ele falou dessa categoria, 95%, pelo que ele observou, acredita que não vai passar pela grande tribulação. Quando ele falou aquilo, eu levantei a mão para o Senhor e falei, glória a Deus. Significa que na misericórdia do Senhor, a maioria está na estrada mais coerente da história. Amém? Então, amados, como que a gente chega nesse nível aqui? Conhecendo a Deus. Ah, mas como pode um homem caído, pecador, conhecer a Deus? Sim, pode, porque Deus se faz conhecer, porque a vontade dele é que nós o conheçamos. E quando você começa a pegar tantos detalhes que ele vai te demonstrando através das escrituras, a sua segurança vai aumentando. Você se sente realmente protegido por um Deus justo. Então você descansa teu coração e toma posse da promessa do livramento. Porque guardastes as minhas palavras, eu te guardarei no dia da ira. Então eu quero ler com os irmãos aqui Colossenses capítulo 2. E eu vou ler o capítulo 2 do versículo 1 até o versículo 15. Depois deixa. Pode até ser que eu leia mais um pouquinho, mas como eu li isso aqui hoje de manhã, eu prefiro me reter nessa parte aqui, que eu já sei do que se trata. E é o apóstolo Paulo. Olha só a situação na qual se encontrava o apóstolo Paulo com os colossenses. Ele não chegou aí, deixa eu ver se eu consigo achar aqui essa referência, justo para os irmãos entenderem. Olha só. Colossos é o nome da cidade, tá? Era uma cidade importante na região onde hoje é a Turquia. Não foi Paulo quem fundou a igreja de Colossos, ok? Não foi Paulo. Então foi uma igreja criada por outros apóstolos, por outros crentes, por outras pessoas que criam em Cristo. E Paulo, sabendo que nessa cidade então nasceu uma igreja, digamos assim, um povo que crê em Cristo, Paulo começa então a mandar suas cartas, a tratar com eles à distância. E isso, meus irmãos, se a gente para analisar, é o que está acontecendo muito hoje no nosso meio. Olha aqui, nós fazendo o mesmo que o apóstolo Paulo fazia. A gente está caminhando juntos em espírito, através de um vídeo no YouTube, através de orações, através de conversa, intercessão. A gente vai caminhando juntos no Espírito. E olha como é que estava a situação, como que Paulo estava ali, quais são as palavras que ele trouxe para o povo de Colossenses, que são as palavras que hoje, através das Escrituras, eu quero trazer para você. E eu peço a você que escute essa palavra com o coração aberto. Escute essa palavra, compreenda essa palavra, que o Espírito Santo realmente inunde e ilumine o teu coração com a verdade. Amém, meus amados? Porque é só assim que a gente consegue triunfar em Cristo. Triunfar em Cristo significa vencer aquilo que Cristo nos deu, a recompensa que Ele preparou para nós. E a primeira parte dessa recompensa é o direito a entrar na vida eterna, no reino dos céus, depois a conquista dos galardões e reinar com Cristo para sempre. Então vamos lá, vamos ler. Capítulo 2 de Colossenses. O interesse de Paulo pelos colossenses. Quando ele vê então que nasce essa igreja em Colossos, gera em Paulo interesse por eles, ok? Gostaria, então é Paulo aqui na carta dizendo para eles, gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Então você vê que colossenses e laodicenses eram povos que estavam sendo evangelizados, mas não diretamente pelo apóstolo Paulo, e ele através de cartas, então, ele trabalhava esse povo. E aí ele fala, quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Amém? O telefone desligou aqui. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo,
em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Agora vamos destrinchar esse texto. Por que, Ana Paula, vamos destrinchar esse texto? Por quê? Porque eu estava essa semana, né, fazendo os meus afazeres, e de repente eu parei e falei, meu Deus, Deus é rei de todas as coisas. Ah, Ana Paula, isso todo mundo sabe. Todo cristão sabe que Deus, que Cristo é rei, o rei soberano, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o todo-poderoso. Mas agora vamos prestar atenção, meus amados. Da onde que me veio esse raciocínio? Eu não posso explicar em palavras porque é pesado, mas aqui na Itália eu estava trabalhando e a minha patroa, ex-patroa, eles têm uns palavreados aqui e ela pronunciou, aconteceu uma situação lá e ela pronunciou uma frase, e é uma frase picante, vamos dizer assim, ela usou de uma palavra palavrão, tá? E ela usou uma expressão muito pesada, mas como eles usam isso o tempo todo, toda hora eles falam isso, a gente tem que tomar cuidado até porque a gente acaba falando também sem perceber. Ela falou essa expressão, na hora que ela falou, eu imaginei aquilo que ela estava falando. Ela imaginou. Eu vou trazer para os irmãos o que ela falou. Ela colocou um órgão do corpo, tem uma palavra que significa um determinado órgão do corpo humano, não interessa se de homem ou de mulher, tá? Porque não interessa entrar nos detalhes aqui, mas ela expressou o nome aqui de um órgão do corpo humano sendo pisado, sendo esquiachado, né? Aí ela esquiachado. Quando ela falou aquilo, na mesma hora eu olhei para ela e falei assim, mas imagina a cena disso que você está falando. Esse órgão do corpo sendo pisado, esmagado, esbugalhado de uma vez só, explodido, né? Aí ela olhou para mim, riu. Eu falei, não, presta atenção. Mas por que daquilo ali partiu esse entendimento aqui? Meus irmãos, se você pegar uma flor, pega uma flor, qualquer flor, e ali você pega uma lupa de engrandimento, né, de engrandecimento, de aumento, desculpa as palavras, me voam, e você põe uma lupa, pega uma margarida, uma florzinha bem abertinha, pega uma margarida, põe uma lupa na frente dessa margarida. Se você olhar com detalhe a parte amarelinha da flor margarida, você vai ver os pólens, né, daquela flor. E se você com a lupinha de engrandecimento, de aumento, você prestar atenção, bem atenção, parece que cada pólen daquele foi colocado com uma pinça e foi colocado um por um. E eles estão todos bem ordenados, são todos do mesmo tamanho e dimensão. Não tem um grande, um pequeno, um torto, não, é tudo ordenado. É como se fosse colocado com uma lupa de aumento, um por um. Aí você pega um pólenzinho daquele, uma coisinha amarelinha daquela, e em vez de olhar com a lupa, que nesse caso já não vai dar mais condição de te mostrar, você põe diante de uma lente de um microscópio eletrônico de preferência. E ali então você vai visualizar só aquele pólenzinho. Se você começar a analisar aquele pólen pelo microscópio eletrônico, você vai ver um mundo criado naquele cisquinho amarelinho diante dos seus olhos. Eu não sei o que é que compõe um pólenzinho, um grãozinho de pólen de uma flor. Eu teria que abrir aqui a internet para descobrir. Mas eu tenho certeza que tem todo um sistema vital ali dentro, muito bem organizado. A minha pergunta é, quem organizou tudo isso? Você pega a pétala da flor, qualquer flor. Se você olhar, você vai ver como que veias, né, terminações que vão ramificando. E ali muitas flores têm uma tonalidade de cores completamente lindas. Aí você pega a folha, aí você pega então a terra que aquela flor está plantada e analisa aquela terra. Aquela terra, meus amados, ela tem todo um sistema vital de autossustentação. Quer dizer,
Se a planta está plantada num terreno qualquer, ela consegue absorver a energia, o alimento, a água, tudo do solo. E para completar, você vê o sol que bate na planta. O sol, quando ilumina as plantas, ele gera a vida nas plantas, porque principalmente, né, toda planta que tem cor verde, ela produz um processo que se chama clorofila, né? Ela faz uma coisa chamada fotossíntese. E na folha verde de toda a plantinha verde corre um sangue. O sangue verde que mantém essas plantas vivas se chama clorofila. E para que isso seja produzido, é necessária a luz do sol. Então, uma planta que não recebe a luz do sol, ela não pode produzir a fotossíntese. Meus amados, as plantas, as árvores, elas para fazerem esse processo de fotossíntese, é que eu peço perdão aos irmãos que entendem melhor disso, e se eu estiver cometendo algum erro de palavra ou confundindo alguma coisa, eu prefiro falar com a maior simplicidade possível. Mas uma planta que produz, né, que faz todo esse processo, ela puxa o gás carbônico, se eu não me engano, né? O gás carbônico do ar, acho que é isso. E ela filtra esse gás e joga na atmosfera o oxigênio. É um negócio assim. Então, as plantas produzem oxigênio. E é por causa disso que a gente pode respirar tão bem. É claro que o mar, ele é responsável também por uma grande produção de oxigênio através de todos os seres vivos, algas marinhas que vivem nos mares, nos oceanos. Mas olha esse processo, quer dizer, o planeta Terra, ele filtra o gás, o ar que não é bom para os nossos pulmões, que nos mataria, e ele devolve o oxigênio. Você vê a chuva que cai. A chuva cai e vai para os rios, a chuva cai e ela vai para os oceanos, e ali então, com o calor do sol, ela evapora, e ali aquela água que evapora vai para o céu e formam-se as nuvens, e depois chove de novo, evapora de novo, é um ciclo contínuo. Aí você pega os animais. Eu tenho um aquário de peixe na minha casa e esses dias eu estou observando, tem um peixinho que ele está sempre no fundo do aquário, num cantinho, como se ele tivesse de castigo. E ontem de manhã eu estava observando, ele está sempre virado para o mesmo lado, para uma mesma parte, né? Ele está com o corpinho todo virado. E de tanto em tanto tem um peixe maior que vem até ele, de uma outra raça, e fica ali nadando perto dele, ali do lado dele, e depois vai embora. Vai embora, vem. A sensação que eu tenho é que esse peixinho pequenininho está sendo disciplinado pelo peixe amarelo, para que o peixe amarelo mostre para ele que ele quer um aquário tranquilo, no mínimo. Mais ou menos é isso que eu estou observando, meus irmãos. É isso que eu estou observando, ok? Então, assim, a gente vê, a gente vai observando esses detalhes da natureza, detalhe daqui, detalhe dali, a gente começa a perceber que tem alguém, tem um ser, tem algo que traz essa ordem, que traz essa condição de produzir essa vida na natureza como um todo. Aí você vai então, aqui é porque eu tô falando, tentando pegar um negócio para carregar a bateria do telefone que tá acabando. Eu não quero perder a linha de raciocínio, peraí. Só para eu estar em ordem com os irmãos. Deixa eu preparar aqui o meu telefone num processo de carregamento aqui para ele não acabar a bateria e eu perder o vídeo com os irmãos. Peraí, deixa eu ligar aqui. Vamos ver se carrega. Espero que carregue. Peraí, que eu ponho uma pausa para não perder. Ok. Perdão, meus irmãos, senão ia acabar tudo aqui de uma vez só. Mas voltando ao assunto, começa a analisar toda a criação. E aí você vê uma organização, uma micro e uma macro organização em toda a criação. E você então consegue ver que Deus, que Cristo é o Rei das flores, é o Rei dos oceanos, é o Rei do processo da vida na terra, Ele é o Rei de todos os animais, Ele é o Rei de todos os micro-organismos. E pasmem, Ele é o Rei de todos os principados e todas das potestades. Ele é o Rei do universo, Ele é o Rei dos homens, Ele é o Rei em tudo que existe criado no corpo humano.
Ele é o rei dos alimentos, ele é o rei da sabedoria, do conhecimento, do entendimento de todas as coisas. Ele é o rei dos dons, ele é o rei dos talentos. Então você começa a perceber que o Senhor, ele é onipresente também no testemunho da existência de tudo que está ao nosso redor. Eu não poderia estar aqui registrando esse áudio nesse telefone se o Senhor não tivesse providenciado os materiais da obra-prima para criar o telefone, o metal que ele tem, que criou a plaquinha de processamento que está dentro desse telefone. Tudo veio da terra, tudo veio do mundo. Os homens extraíram os minerais para criarem os seus dispositivos eletrônicos. Aí o Senhor gerou a eletricidade. Então os homens, para ter eletricidade, eles não criaram do nada, eles pegam de algo que alguém maior do que eles criou, que foi Deus. Então o homem, ele se sente inteligente porque ele pode criar um telefone, mas mal sabe eles, em muito caso. Muitos homens acham que eles são inteligentes e basta, mas Deus deu a inteligência para o homem. Então, se o homem é capaz de fazer o que ele faz a nível de inteligência e criatividade, é porque Deus permitiu e deu a ele isso. Deus deu ao homem até o instrumento para gerar a inteligência, que é o cérebro. Deus, ele criou o cérebro, constituiu e organizou e capacitou. Então, você vai observando uma coisa que puxa a outra. Você entende, então, que Cristo, que Deus Pai, e creio que o Espírito Santo é o Senhor dos senhores e de tudo. Não existe nada que exista na existência que não tenha sido criado por Ele. Veio dele, saiu dele, Ele ordenou e se fez. Então, meus amados, por que eu estou falando isso? Eu acredito que esse áudio hoje está um pouquinho complexo, mas é melhor que eu vou picando o assunto e tentando ser o mais clara possível, apesar que para muitos eu vou ser confusa, mas se você está em sintonia com o Espírito Santo, você vai entender bem tudo que está sendo falado. Se não ainda, ouça uma segunda vez para não perder o fio da meada, que até para mim está sendo difícil falar. Mas quando você vê a profundidade da presença de Deus em tudo, e uma coisa gera outra, que gera outra, você aprende que a palavra de Deus, ela se baseia nesse mesmo processo. O que eu quero dizer com isso? Que quando você lê a Bíblia, você tem que destrinchar e mastigar e degustar cada palavra escrita na Bíblia. Não adianta, eu fiz uma leitura inicial direta, tá. Se eu simplesmente parasse ali, eu posso garantir para os irmãos, que ia ficar uma leitura um pouco confusa, um pouco superficial, ia ficar uma leitura um pouco básica. Mas agora, fazendo isso que nós vamos fazer aqui, os irmãos vão começar a ver tanta coisa profunda em cada palavra do apóstolo Paulo para com os colossenses. Olha só. Paulo: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Então existe uma luta, é uma dificuldade que o apóstolo Paulo estava literalmente mantendo. Aqui você vê um ato de perseverança de Paulo, por causa desta causa, desculpem meu pleonasmo, para que o coração deles seja confortado, consolado, né? Fique tranquilo, fique em paz, esteja bem e vinculado juntamente em amor. Quer dizer, Paulo quer um coração confortado, consolado e vinculado, quer dizer, uma só inspiração, um só raciocínio, um só entendimento. Então ele está falando aqui de irmãos ligados uns aos outros, todos com os corações consolados e vinculados, ligados em amor. E eles tenham toda a riqueza, toda a riqueza da forte convicção do entendimento. O que Paulo quis dizer com isso?
Ele quer dizer em pessoas seguras, não de si mesmos, mas de si mesmos em Cristo. Quer dizer, se eu estou em Cristo, eu creio que eu estou com convicção de que tudo está bem, está correto. Eu estou entendida naquilo que eu estou aprendendo, não pela pessoa A, B ou C, mas pelo próprio Espírito Santo, que confirma no meu coração e confirma no coração daqueles que também estão ligados a Deus. É isso que Paulo está falando. Então, ele deseja que o coração daqueles ali, no caso dos colossenses, esteja confortado e vinculado, ligado juntamente em amor, e que eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, de Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Você quer aprender? Busque em Cristo, busque em Deus, porque o Senhor te revela todas as coisas como são. Ele vai revelar tudo para nós nessa vida? Não. Tem coisas que nós não temos capacidade para compreender agora, mas a Bíblia diz que um dia nós teremos todo o conhecimento, porque nós seremos a imagem e a semelhança de Cristo. E ele diz que tudo que é dele, ele vai entregar para a noiva, para o seu povo. E nós vamos ter um corpo transformado em corpo de glória. E esse corpo é exatamente igual ao corpo de Cristo, de Jesus Cristo, glorioso. Então você pode ter certeza que tudo que está relacionado à criação de Deus, nós vamos compreender na plenitude dos santos. A palavra plenitude significa cheio, completo, total. Então você pode ter certeza que todas as suas perguntas um dia serão respondidas até então na eternidade. Se Deus não pode responder aqui por motivos de princípios da limitação humana, ele vai responder na eternidade. Então, você quer aprender? Busque em Deus e ele vai te ensinar. É isso que Paulo está falando. Então você consegue entender o quanto profunda aqui já é essa palavra. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Quer dizer, Paulo ele deu todo esse discurso da plenitude do conhecimento das coisas em Deus. Ele fala do amor ligado entre os irmãos. Ele fala de forte convicção, de entendimento do que Deus nos ensina. Para quê? Para que ninguém nos engane com raciocínios falazes. O que isso significa? Amados, a palavra falazes significa enganador, ilusória. Hoje temos que tomar muito cuidado com este mesmo perigo. Raciocínios falazes ou raciocínios enganadores. Meus amados, presta atenção em nome de Jesus no que eu vou falar aqui agora. É muito fácil você pegar uma pessoa não culta, uma pessoa ignorante, uma pessoa preguiçosa para aprender, uma pessoa que não quer aprender nada. Então é uma pessoa que você fala para ela, ela engole e tá feliz. E você fala o que você quiser, porque é uma pessoa que não quer pensar. Tem muita gente no mundo que não quer pensar. Eles já querem receber tudo mastigado e eles simplesmente se conformam com isso. Eu coloquei um vídeo aqui no YouTube de um arcebispo, padre, sei lá o que esse cara é, mas é um líder da Igreja Católica. E nesse vídeo vocês veem uma afirmação dele dizendo que o católico não tem que ler Bíblia, não. Ele tem que aceitar o que a Igreja Católica fala. A base deles é, primeiro o que a Igreja Católica fala, depois se a Bíblia. Depois o que a Igreja Católica diz que você pode acreditar na Bíblia. Quer dizer, eles limitam o entendimento da pessoa. Quer dizer, nós é que dizemos para vocês o que vai bem e o que não vai bem na Bíblia. Você não pode chegar na sua casa, ler a Bíblia toda e ficar feliz e basta. Se você ouviu aquele videozinho, nem em 2 minutos eu ouvi aquilo, eu mandei de uma vez só, porque teve até quem disse, mas não é ele falando, você vê que ele não é ele que está falando. Eu acredito que é sim. E se não era ali, você pode ter certeza que é isso que a Igreja Católica prega. É ela a dona da verdade. É o Papa, o Pontífice, como é que fala? Pontífice. Eu sei que eles falam que o Papa é ele que está diante de Deus intercedendo por nós. Não Cristo, é ele. Se você estuda um pouquinho as abominações da Igreja Católica, as doutrinas e tudo que eles falam e pensam, você vai ver que é tudo heresia.
Eles estão diante de Deus para interceder com Deus diante dos homens. Então tem muita gente que aceita isso aí. Tá bom, é isso mesmo. É o que eles falam que tá certo. Não tem coragem, não tem capacidade para pensar. E você vê aqui o apóstolo Paulo falando que o cristão verdadeiro, ele tem que pensar, ele tem que raciocinar. Aí tem a turminha que pensa. Até aí tudo bem. Nesse meio burburino, sai a turminha que pensa. E você hoje se depara com muitos cristãos que pensam, que leem Bíblia, é o que eu estou falando. Muitos estão dizendo, eu leio a Bíblia. Só que na minha leitura da Bíblia eu entendo isso de modo diverso de você. Mas eles estão lendo e estão pensando até certo ponto. E aqui Paulo fala que com esses, então, você não vai ter um líder que põe uma palavra ali, o povo não pensa e engole aquilo ali com um copo d'água e está feliz. Mas tem uma categoria que pensa. Para essa categoria que pensa, Satanás levantou então servos, que eu chamo de lobos, que eles enganam com raciocínios falazes àqueles que pensam. Por quê? Porque eles têm raciocínios e eles colocam o raciocínio deles numa palavra e aquela pessoa que escuta, ela vai pensando, e ela vai caindo num raciocínio enganoso e acredita na mentira. E aqui Paulo fala isso. Assim digo, como que eu então não caio nesse tipo de armadilha? Eu não caio nesse tipo de armadilha a partir do momento que eu estou sendo confortado e vinculado juntamente em amor, e então eu tenho toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus de Cristo. Então é uma coisa pessoal de você com o Espírito Santo. É Ele quem te dá o entendimento profundo de todas as coisas que você precisa. E quando bate algo errado, Ele mesmo já toca o alarme. Ó, tá errado. Ó, não tem fundamento. Ó, isso tá pobre demais para ter vindo de mim. E Paulo aqui fala isso. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É em Cristo que tudo está oculto, não no pastor, não no pregador. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios enganadores, raciocínios ilusórios. São raciocínios, quer dizer, são pessoas que estão dentro de um engano, mas não é um engano bobo igual esses que um padre joga uma besteira e todo mundo acredita e basta, não pensa. Não, são pessoas que raciocinam e falam para pessoas que pensam, só que o raciocínio deles é totalmente torto, mas estão na mesma onda de energia, né? Eles estão tudo na mesma sintonia. Então, para eles tá bom. Pois, embora ausente ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Quer dizer, você vê Paulo então declarando, ele não estava com eles, mas em carne, mas estava em espírito. É como hoje a igreja de Cristo está. E você vê duas facções. Você vê uma igreja que está caminhando no engano, que são as 5 virgens nécias, ou a Bíblia chama de loucas, e você vê as 5 virgens prudentes caminhando na mesma linha de raciocínio. Pode ter uma coisinha ou outra que alguém não é de acordo, mas a base principal está na mesma base de entendimento e raciocínio. Então não é a pessoa A que está dizendo a verdade, mas é o coração de todos que está sintonizado nessa mesma verdade. E aí tem aqueles que abrem a boca e falam, olha, é assim, eu penso assim, eu vejo desse modo. E quem escuta fala, eu também. Eu confirmo isso que eu estou ouvindo hoje. Amém? E ali então, Paulo continua. O desejo de Paulo pelo progresso espiritual dos colossenses. Está lá também em Salmo 95:2. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Aqui você vê então uma ligação do homem a Cristo de modo radicalizado, quer dizer, cria raízes espirituais, confirmados, convictos na fé. Meu amado, o justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vivemos pela fé. Se a gente crê que o Espírito Santo nos dá um entendimento
conhecimento. A gente, pela fé, toma posse disso e vive em esperança. É a esperança dos santos. Ações de graça, meus amados, basicamente representa gratidão para com Deus em relação a todos os benefícios que Ele fez, faz e fará por nós. Ações de graça também são nossos atos praticados com ou para com Deus, aos nossos irmãos, até o mesmo ao próximo, com toda justiça, amor e verdade. Tem alguma coisa que eu leio, mas as ações de graça são recomendadas pelo apóstolo Paulo aos santos. Então, atitude de graça. Ações é sinônimo de atitude, de graça. Graça não é só grátis, mas graça são obras de gratidão. Então, eu sou grata a Deus, por isso eu pratico ações de graça. Eu tenho amor para com meu próximo, por isso eu procuro servi-lo, obedecendo à vontade de Cristo, que é amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Então, nós vivemos de ação de graças em ação de graça, procurando, que não é fácil, procurando fazer o bem todo o tempo ao próximo. Amém? A advertência contra os falsos ensinos, a divindade de Cristo e a sua obra redentora. Olha só, Paulo, como ele não estava presente, mas ele sabia que existia falsos ensinos, falsas doutrinas, sutileza no meio de muitos. Paulo então começa a lançar advertências aos falsos ensinos. E eu hoje estou usando isso aqui. Olha só, cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Meus amados, a palavra sutil, ela é característica daquilo que é composto de partes delgadas, tênues, extremamente pequena, quase impalpável, algo feito com delicadeza, suave, um comportamento hábil que vem de habilidade, é engenhoso, que tem agudeza, é agudo de espírito. Ter sutileza é apresentar algum argumento engenhoso com a finalidade de complicar ou obstruir o outro, ou até mesmo enganar. Então Paulo fala, cuidado que ninguém vos engana, vivenhas enredar. Enredar é te enrolar, te cercar, te prender com suas filosofias e vãs sutilezas. É o evangelho do engano, que parece que está certo. É onde o nosso amado Jesus Cristo fala, cuidado com o fermento dos fariseus. Porque os fariseus, eles eram homens da lei, doutores da lei. Então, quando olhava para o fariseu, olhava-se para alguém que conhecia a lei. Então, esse homem, ele sabe do que está falando. O humilde, ou não tão qualificado contra um homem doutor da lei, olhava, para alguns dos falsos mestres, dos fariseus e etc. Eles olhavam para esses homens e diziam, não, esse homem sabe do que diz, é um sábio, ele é um sacerdote, como chama aquele povo que prendeu a Cristo, aquela turminha lá que gerou, o processo de Cristo nas escuras e o prenderam. Então, o Senhor nos adverte contra o fermento deles. Por que o fermento? O fermento é tão pouquinho, quando você põe ele na massa, na hora que você põe, a massa não parece que tem fermento, mas depois de algum tempo ela cresce. Então, algo que cresce é fermento, e o nosso Senhor Jesus Cristo nos adverte contra o fermento dos falsos. E é isso que eles fazem, com vãs doutrinas, vãs sutilezas, falsas filosofias, eles começam a fazer você pensar do jeito que eles querem que você pense. Satanás, meus amados, ele não engana só gente burra. Quando eu falo burra no sentido de preguiçosa para querer aprender. Você bate de frente com gente que não quer saber de aprender, não gosta de ler, não gosta de estudar, quer só viver a vidinha numa boa e se torna burra. Burra e ignorante, que ignora a verdade, ignora o perigo de não buscar o entendimento real da vida. Quanta gente é acomodada. Então, por favor, eu quero que os irmãos não me confundam com alguém que está ofendendo alguém. Ah, Ana está ofendendo gente burra. Não, tem gente burra, porque não quer pensar.
Às vezes tem toda a condição de aprender alguma coisa, mas não tem vontade, porque tá bom assim. Eu quero que o mundo acabe em barranco para eu morrer encostado. Então uma coisa é trabalhar com essa categoria de pessoas que eles aceitam tudo. Ou não, mas para eles não faz diferença. Outra coisa é trabalhar com quem não é assim, com gente que pensa. Pensa como os homens, pensa como Satanás, mas pensa. Gente que para pensar, estuda aquilo que crê. Mesmo que está estudando coisa errada, mas são gente que praticam a habilidade de estudar alguma coisa. Então, meus amados, Paulo fala para a gente tomar cuidado. E aí ele fala, olha, conforme a tradição dos homens, conforme a rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, cuidado que ninguém vos venha a enredar, vir enrolar com com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. É normal do ser humano fazer isso. Com o mundo, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo a Cristo. Rudimento do mundo seria um estado primitivo, elemento básico, primícias de uma ciência, língua ou arte. Desde que o mundo é mundo, ele jaz no maligno. E o jaz no maligno baseia-se no quê? No engano de Satanás. Então Paulo está falando para ninguém vos enganar. Desde os enganos tradicionais de Satanás desde sempre, com as tradições dos homens. Mas nós temos que caminhar segundo a verdade de Cristo. Por isso ele fala aqui de toda... ele fala que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é o Rei de todas as coisas, de tudo que é criado. Também nele estáis aperfeiçoados. Nós precisamos estarmos aperfeiçoados em Cristo. Cada dia, caminhando de glória em glória, em glória, glória em fé em fé. Porque Cristo é o cabeça de todo o principado e potestade. Então Satanás, por que ele faz o que quer no mundo? A Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará diante dele. A Bíblia diz que ele um dia fará justiça e o próprio Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Todos os anjos caídos, todos os homens cruéis e ímpios, todo que praticou a iniquidade um dia vai ser lançado ali. Então ele é o doutor, ele é o Senhor de tudo, até dos demônios, do inferno, de tudo. Vai ser subjugada a vontade e a justiça dele. Então, amados, ele fala que ele é o cabeça de tudo. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne. É quando nós morremos para Cristo, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Meus amados, quando nós nos arrependemos e clamamos ao Senhor para que ele nos perdoe de todos os nossos pecados e nos dê a vida eterna, que nos ajude, que seja ele o Senhor da nossa vida, o Espírito Santo nos sela. E nós somos batizados no Espírito Santo. Isso é um selar, é um selamento, é um selo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Meus amados, quando o Espírito Santo entra, nós então nascemos de novo. Somos ressuscitados pela fé espiritualmente. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Tudo foi cancelado, tá? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós Desculpa que eu tô cansada. Que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-os na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs aos desprezos, triunfando deles na cruz. Amados, a Bíblia fala que quando você vai a Cristo e o clama para ser Senhor da sua vida e pede perdão pelos seus pecados, a Bíblia fala que tudo que nós pecamos, todos os nossos pecados, então, são cancelados. Cancelados. A nossa dívida que estava escrita foi então cancelada. O que isso significa, meus amados?
A Bíblia fala, e aqui eu vou trazer algumas referências e você anota, tá, meus amados? Olha só. A gente encontra 7 livros na Bíblia e em cada um desses livros vai ter um julgamento específico. O julgamento de todos os homens. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, fala da abertura dos livros no julgamento do grande trono branco. Apocalipse 20, capítulo 12. Você então na Bíblia encontra 7 livros descritos. O primeiro livro é chamado Livro da Consciência. Ana Paula, onde eu acho esse livro? Lá em Romanos, capítulo 2, versículo 15. Livro da Consciência. Por mais que a pessoa ache que não, Deus colocou uma consciência em todos nós. E quando a gente perde a chamada inocência, ou a idade da inocência, a nossa consciência é ativada, 100%. Eu tenho 2 filhos, às vezes eles fazem coisas erradas e eles não conseguem ter consciência do erro. Eles não conseguem ter consciência de certos perigos. Eles são bobões, né? Como muitas vezes são crianças assim, bobinhas, inocentes, eles não têm noção do perigo. Mas às vezes eles fazem certas coisas erradas e vem cá e pede desculpa. Quer dizer, existe um nível de consciência numa criança, mas chega um momento que essa consciência é amadurecida. E quando ela é amadurecida, a inocência sai. Quer dizer, porque essa criança já tem condição de responder pelos seus atos, porque ela tem consciência totalmente desperta por eles. A criança cresce e vira adulta, e todos nós temos então uma consciência. Então tudo que nós fazemos de certo e de errado, lá no fundo tem aquela campainha de alarme que grita, tá errado, tá certo. Isso não é honesto, isso sim. Então Deus colocou em nós a consciência. E esse é um livro que vai ser aberto um dia, no dia do grande julgamento. Lá em Romanos, capítulo 2, versículo 15, fala dele. Eu não vou entrar nos livros todos, não. Vou só dar referência aqui, tá bom? O segundo livro é o livro da natureza, que também está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. É o que eu falei no início do vídeo. Pega a Margarida lá. Vai ver o mar. Vai ver a natureza. Meus amados, é tão grande, é tão gloriosa toda a criação de Deus nessa terra, que não tem como a pessoa falar, tem alguém que não criou. Até os loucos que falam que tudo veio do Big Bang, basta você fazer uma pergunta para eles. E da onde veio o Big Bang? O que gerou essa explosão cósmica que gerou tudo isso que você disse que foi criado casualmente? Se o homem foi criado à imagem do macaco e veio do macaco, por que hoje ainda existe o macaco? Se o macaco evoluiu e virou homem, por que ainda existe o macaco na Terra? E, aliás, são tantas raças diferentes? E ele continua macaco do mesmo jeito? E o homem parou de evoluir quando virou homem? Por quê? São perguntas, né, que a gente pode fazer. Se tudo foi feito por acaso, se tudo veio de uma molécula básica e gerou outras moléculas, outras partículas e outros elementos, por que hoje ainda existem tantas coisas que existiam no início? Mas ainda assim, por que tanta biodiversidade de vida nessa Terra? E o que rege todo esse equilíbrio que mantém vivo toda essa criação do caos? O caos? Não existe um ser por detrás de tudo isso? É impossível? Então a própria natureza dá testemunho da existência de um Deus que o criou, que criou todas as coisas. Está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 20. Está lá em Jó, capítulo 12, do 7 ao 9. Está lá em Salmos, capítulo 19, do 1 a 14. O terceiro livro é o livro da lei, Romanos, capítulo 2, versículo 12. O livro da lei tem as leis. E se você diz que vive pela lei, então você tem que praticar 100% da lei. Se você falha só umazinha delas, você então é condenado. Esse livro, ele vai trabalhar em cima do quê? Você era alguém que disse que vivia pela lei? Sim. Você obedecia a toda a lei? Sim. Então me explica, como que no dia tal, na hora tal, você quebrou a lei?
Ah, mas foi só um escorregão. Então você não pode mais ser justificado pela lei. Porque ou você viveu 100% por ela ou não. E ninguém é capaz de viver por ela 100%. Um quarto livro é o livro do Evangelho, Romanos, capítulo 2, versículo 12, João, capítulo 12, versículo 48. Meus amados, o Evangelho, ele é a palavra da verdade de Deus. Se você não viveu pelo Evangelho, você não viveu a palavra de Deus, e eu não vou entrar no livro lá, você também pode ser condenado por ele. Tudo que é negativo a essas coisas desses livros é sinônimo de condenação e justificação do porquê que você vai ser condenado, caso você seja. O quinto livro, um dos piores, né, o livro da memória, ele trabalha junto com o livro da consciência. Porque vai ser lembrado todos os seus atos de justiça e de injustiça. Está lá em Lucas capítulo 16, versículo 25. E está lá em Marcos 9, 44. Bom, deixa o Marcos para lá, que pode ser que eu anotei errado. Mas em Lucas 16, 25 tá. O sexto livro é o livro dos Atos dos Homens. Olha só, você vê livro de memória, você lê livro de consciência, você vê livro da lei, livro do evangelho, livro da natureza, livro dos atos, das atitudes, das coisas praticadas. Então você vê aqui um julgamento que vem da consciência até o ato. Porque se o livro da consciência vai ser aberto, naquele dia Deus vai falar, a sua consciência te acusou de tal pecado. E você, no livro de Atos, vai ter a confirmação que você pecou tal coisa. Olha só, o homem olha para uma mulher bonita e a cobiça. Primeiro ele simplesmente viu uma mulher bonita. Até aí não tem pecado. Mas depois ele olhou pela segunda vez e ele olhou melhor para examinar a beleza da mulher. E ali ele cobiça no seu coração. Ele começa a ter pensamentos e fantasias com a beleza daquela mulher. Então isso no livro da consciência vai estar escrito no dia do julgamento. Aí o cara pode falar, mas eu desejei, mas eu não fiz nada. No final eu não pequei, eu não toquei, eu não fiz nada. Aí o Senhor abre o livro dos Atos. Olha aqui que você fez sim, está escrito. Você aproximou daquela mulher, você puxou conversa com ela. Você pediu ela para tomar uma bebida com você, tomar um drink, uma coisinha qualquer. Você elogiou ela e tá condenado. O próximo livro, aí o livro dos Atos dos Homens, ele está em Mateus, capítulo 11, versículo 21, 24. Ele está em Lucas, capítulo 12, versículo 47. Ele está em Apocalipse 20, 12. Ele está em Mateus 12, 36. Ele está em Lucas 12, 9. Está em Malaquias 13, 16. E o último livro aqui, o sétimo livro, é o livro da vida. É onde o nome não estará escrito. O livro da vida, você vê falar sobre ele em Salmos 69, 28, em Daniel, capítulo 12, versículo 1, em Lucas, capítulo 10, 20, em Filipenses, capítulo 4, 3, em Apocalipse 20, 15, em Mateus 7, do 22 ao 23, o livro da vida. Ana Paula, mas meu nome pode ser escrito no livro da vida? Eu aprendi que o nome da pessoa ele foi escrito antes da fundação do mundo. Então, quando muitos fazem essa oração, pede a Deus para escrever seu nome no livro da vida, eu posso dizer o seguinte, a minha oração é para pedir a Deus para não riscar o meu nome do livro da vida. Porque na nossa vida é tudo um processo de maturidade, meus irmãos. Você nasce. Você já nasce com seu nome escrito no livro da vida. Ou não, tem gente que nunca teve o nome escrito no livro da vida. São certas coisas que só os mistérios de Deus para nos explicar um dia. Mas eu acredito que o nome não escrito de uma pessoa, desde a fundação do mundo, Deus literalmente nem escreveu o nome daquela pessoa no livro da vida. É porque são pessoas que eu acredito que basicamente elas têm genética trocada. Por exemplo, o homem que vai ser o anticristo na Terra é um ser humano. E ele vai se levantar ainda. Mas você pode ter certeza que o nome dele não está escrito no livro da vida. Quando Deus fundou o mundo, ele não escreveu o nome do anticristo no livro da vida. Do ser humano que será incorporado pelo próprio Satanás. Uma outra pessoa que não tem o nome escrito no livro da vida, com certeza, é o falso profeta.
Será o homem que vai ser usado nessa terra para ser o falso profeta. A besta talvez é um ser humano também que vai apoiar Satanás. Não sei. Pode ser um ser humano que vai encarnar também. Mas de tudo eu tenho essa convicção que o próprio anticristo, a pessoa que vai ser, o homem que vai ser usado por Satanás para ser o anticristo na terra, ele nunca teve o nome dele escrito no livro da vida. Mas você vê, meus amados, que eu acredito que isso aí está ligado com genética. Não são seres humanos 100%. São geneticamente trocados. Porque você vê que Deus ele nunca perdoou nenhum Nefilim. Está lá em Gênesis capítulo 6. Que surgiram os Nefilins. Quando o rei Davi vai invadir uma terra, Deus manda matar todos os Nefilins. Através do nome que Deus dá para os povos, né? Ele dá o nome de vários povos ali em torno da Israel. E manda Davi matar tudo e não deixar nenhum sobrevivente. E a Bíblia fala que existiam gigantes antes e depois do dilúvio. Nenhum foi perdoado. Porque não são homens à imagem e semelhança de Deus. Eles são geneticamente trocados. Então eu parto desse princípio que pelo menos essa categoria de seres híbridos, que são parte humanos e parte demônios, né, digamos assim, filhos de demônios, de anjos caídos, eles não vão ter o nome escrito no livro da vida. Eu acredito que tem várias espécies de nefilins na Terra. Eu acredito que tem pessoas que elas nem manifestam geneticamente as mutações genéticas, mas tem na raizinha lá da vida delas uma pontinha, um gene diferente daquilo que é a essência criada por Deus, a base humana. E ali eles são pessoas que, querendo ou não, eles sempre se rebelam contra Deus. Eles não aceitam a Deus, eles odeiam a Deus. São filhos do diabo. A Bíblia fala de duas sementes, a semente de Deus e a semente do diabo. Semente gera vida. Então eu acredito que quem não tem o nome a princípio escrito no livro da vida, antes da fundação da terra, foram todas essas pessoas que Deus já sabia que não são a imagem e semelhança 100% dele, mas eram híbridos. E Deus então não escreveu o nome de muitos por causa disso. Eu acredito. Eu não estou afirmando isso. Eu não estou aqui dizendo que eu sou dona da verdade, é assim e basta, mas é um raciocínio muito lógico. E eu acredito que todos os demais homens tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Eu acredito, meus amados, se Hitler não foi um homem híbrido, quer dizer, quando ele nasceu, a mãe dele teve relação sexual com outro homem que já tinha sido um ser híbrido, então tinha um DNA híbrido no seu corpo, então ele juntou com o DNA da sua mãe, né? E gerou Hitler um homem com uma parte híbrida. Se Hitler não foi um homem criado 100% híbrido, mas foi imagem e semelhança de Deus, como Adão foi criado, provavelmente Hitler teve o nome escrito no livro da vida. Só que um dia Deus riscou. A Bíblia fala que Deus risca nomes do livro da vida. Deus, ele risca o nome de todo aquele que não aceita. Pessoas que vão na sua própria única e exclusiva convicção de vida. Então Deus risca. Tome cuidado para que o teu nome não seja riscado. Então eu acredito que a base de Deus é essa. A Bíblia fala que Jesus morreu. E aí a Bíblia fala que Deus amou ao mundo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer numa cruz, para que todo aquele que nele crê tivesse vida e vida eterna. Olha só, Deus deu Jesus para morrer por todos aqueles que são semelhantes a ele. Jesus morreu pelo ser humano, 100% humano. Mas se esse ser 100% humano não creu, o nome dele provavelmente então foi riscado do livro da vida. E aí lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo... desculpa aqui, que agora eu tô ficando muito cansada, eu tô começando a me embaralhar. Mas aqui, em Apocalipse 20, 15, quando o livro da vida for aberto, se o nome da pessoa não estiver lá, essa pessoa vai ser condenada eternamente. São assuntos detalhados, amados. São assuntos difíceis para muitos, mas é a realidade. Então a gente não tem que pedir a Deus para escrever nosso nome no livro da vida. Se for arriscado, ele não vai ser escrito de novo.
E se ele não foi riscado é porque ele já está lá. Se eu não sou um híbrido, né? E eu creio que se você tem o teu coração incomodado pela palavra de Deus, você provavelmente não é um ser híbrido, você é 100% humano, puro, raça adâmica. Então você tem condição de crer, você tem condição de ser salvo, você tem condição de clamar a Deus, não para Ele escrever o teu nome no livro da vida, mas para Ele ser o seu Senhor e seu Salvador. Porque hoje nós não falamos de nome escrito ou não, nós estamos falando de salvação, salvação da morte eterna. Então se o teu nome é riscado, você perde a salvação, você é lançado, condenado eternamente. Mas se o seu nome está lá, você foi salvo. Como serão então julgados aqueles que nasceram sem conhecer o Evangelho? Certamente, diante de Deus, ninguém é inocente. E você vai encontrar isso em Romanos, capítulo 2, versículo 15, 10, 18. Você vai encontrar em Isaías, capítulo 5, 3b. Você vai encontrar em Salmos, capítulo 19, do 3 ao 4. Em Gênesis 18, 25. O juiz de toda a terra fará justiça. Ele é o juiz dos mortos. Apocalipse 10, 42. O juiz de Deus é segundo a verdade. Romanos 2, 2. Verdadeiro e justo. Apocalipse 16, 7. Então, amados, a coisa é séria. Quando o apóstolo Paulo fala que tendo cancelado o escrito da dívida, ele está falando desses livros aqui. Dos livros da memória, do livro da lei, do livro da consciência, do livro da natureza, do livro do evangelho, do livro dos atos dos homens. Todos os nossos pecados vão sendo cancelados, apagados um a um. A Bíblia fala que eles são lançados no mar do esquecimento. É por isso, meu querido, minha querida, que a gente vê a misericórdia e a justiça de Deus. E eu convido a você hoje, desculpa, meus irmãos, eu vejo que eu tô com a pressão um pouquinho baixa, então eu tô tendo muita fadiga para fazer esse vídeo, meu raciocínio vai ficando cansado, né? Mas eu acho que deu para trazer essa palavra, eu acredito que deu certo. Mas, se você entendeu essa palavra, se foi fatigoso para você, tá sendo para mim, escuta de novo o áudio, o vídeo. Peça ao Senhor para ser Senhor e Salvador da tua vida. Pede Ele para ser seu Senhor. Peça a Ele para perdoar seus pecados. Peça ao Espírito Santo para ministrar em você o entendimento, o conhecimento, a salvação, para te dar maturidade, para te fazer a estrutura justa de Cristo. Porque essa é a garantia que a noiva justa e prudente tem para subir no arrebatamento. Essa é a garantia. O selo de Deus em você é o Espírito Santo. E se você está selado, o Espírito Santo vai praticar em você o aperfeiçoamento. Ele vai trabalhar a tua vida. A nossa salvação, meus amados, na realidade, ela começou no dia que o nosso nome foi escrito no livro da vida. Agora Deus nos faz nascer nesse mundo. E ali você vai vivendo até o dia que você se arrepende e tem um encontro com o Senhor. Ali o Senhor te sela. Opa, que beleza! É uma garantia de que você já está melhor do que quando você nasceu. E ali, quando você é selado, o Espírito Santo começa a aperfeiçoar em você a vontade de Deus. Se você é humilde o suficiente para deixar o Espírito Santo ministrar em você isso, você vai crescer em fé, vai crescer a estatura de Cristo. Ele é o primogênito de muitos filhos. Uma vez que você cresce, você atinge a maturidade dos santos. É o que Paulo falou no início do livro aqui. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus e Cristo. Amém, amados? Então a noiva verdadeira tem essa visão. A noiva verdadeira tem esta expectativa e convicção. A minha pergunta para você hoje é isso. Você tem isso na sua vida? E se você tem isso que eu estou falando aqui na tua vida, eu tenho certeza que ninguém vai poder te enganar. Homem, mulher, ninguém vai poder te enganar.
porque você está em sintonia com o Espírito Santo de Deus que vai completar a obra que Ele mesmo começou em você. E assim, meus irmãos, eu agradeço aos irmãos pela paciência com a Ana Paula hoje. Foi o primeiro vídeo depois de uma semana aí pesada. Eu tô com a pressão baixa, tô fazendo fatiga para concluir. Meus meninos também estão fazendo bagunça lá dentro, deve estar tendo ruído de fundo. Mas eu agradeço aos irmãos e que vocês possam tomar posse dessa palavra e vencer, porque nós já somos mais do que vencedores em Cristo. Basta tomar posse dessa vitória, amém? Então eu desejo um bom início de semana aí para todo mundo, que o Senhor possa guardar, proteger e guiar cada um no santo, glorioso e poderoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Que o Senhor vos abençoe a todos, todos. Amém, amém e amém.